esse é o podcast Mesa de Barra. Todo mês um episódio diferente sobre polidense, arte, dança, diversidade e tudo mais que nos move. Esse episódio é patrocinado por Pinup Poli Studio, que é o nosso estúdio polidense, Gaia Poli, a maior fabricante de barras da América Latina, e Rolling, marca brasileira com peças que vão da dança à praia. Eu sou a Carol Martins, eu sou professora de polidense aqui no Pinup, eu sou psicóloga, psicanalista em formação, e hoje eu tô aqui com a Thaís Salles. Fala de você, Thaís. Oi, gente. Meu nome é Thaís Salles. Eu sou uma instrutora de polidense aposentada. Sou formada em filosofia, sou professora do Estado. Hoje em dia eu faço mestrado em ética e política. E eu tenho 2 filhos. Acho que é isso. Mesa de Barra. Hoje a gente está aqui para bater um papo sobre autoestima, sensualidade, dança, imagem, mas talvez seja um pouquinho diferente do que vocês estão esperando. A gente está falando sobre isso hoje porque a gente sempre bateu esses papos, eu e Thaís, e uma coisa que a gente sempre se perguntou é que apelo é esse que o polidense tem, que deixa a gente tão fascinada? Eu tenho algumas hipóteses que poderiam justificar isso. Tenho muitas perguntas mais do que hipóteses, mas uma delas é que o fato de ser diretamente associado à sensualidade, ao erotismo, à sexualidade, por conta da origem, faz com que a gente se conecte com esses assuntos, a gente querendo ou não, né? Se conecte com essa parte nossa. E a gente é obrigado a encarar. Por mais que a gente não queira, né? Por mais que a gente fuja ou esteja buscando quando vai procurar uma atividade assim, a gente vai se deparar com isso, vai ter que lidar com isso. Então, numa sociedade onde essa expressão do erótico é tão tolhida, né? Principalmente no caso das mulheres, quando a gente se vê performando esse tipo de expressão, realmente acho que alguma coisa muda ali, né? A gente não passa ilesa. Alguma coisa muda ali. Mas até que ponto? A sensualidade é ou não ensinável? E quais são as consequências de a gente botar a sensualidade e o empoderamento numa certa embalagem e vender como um produto? E o que a gente sempre se pergunta, o que é sensualidade, no final das contas? Se eu montar um curso de 10 mil reais de 1 hora falando como ser sensual em 5 passos, vocês compram? A questão é essa, né? Então, acho que primeiro de tudo a gente tem que entender que a gente não vai responder nada. Então, se vocês querem respostas, vocês podem ir para outro lugar. Ou não, fica até o final para ver se vai ter. Ouve até o final para ver se vai ter, mas não vai. Então, a questão aqui é levantar mais pergunta do que responder, né? Mas, puxando esse gancho do por que fascina tanto, eu acho legal a gente pensar na nossa primeira aula de poli. A gente entra na sala e aí a gente se depara com um espelho gigante, todo mundo seminu, porque você normalmente, né, tá seminu ali, mesmo que na primeira aula você não esteja, você já tá com menos roupa em público. E aí você é obrigado a se olhar em meio àquelas pessoas e você vê que a galera já normalmente não tá nem aí. Né? Não tá nem aí. O pessoal tá bem, tá ali, pelo menos parece bem, e você precisa se olhar no espelho e se encarar de alguma forma. E quando você vê que tem uma galera, mulheres principalmente, muito à vontade naquele espaço, com pouca roupa, dançando e se vendo, e aí você começa a pensar, pera, isso aqui não acontece em outro lugar. Porque a gente normaliza muito isso quando a gente já tá dentro há muito tempo. A gente já tá há anos. Então acho que pra gente fica muito automático, né? Eu tiro a roupa em qualquer lugar. Mas na primeira aula, quando a gente tá naquele espaço, eu lembro da Carolina, porque eu toda hora falo isso, vocês já sabem. Mas eu entrei no Poli por causa da Carolina, né? E aí, na época, só tinha Facebook, o Instagram não existia, pelo menos no Brasil ainda. E aí ela botava uns vídeos com a polpa da bunda, sabe? Só a popinha, assim, ó. Não é nada do que a gente faz hoje, não, tá, gente? Antigamente era diferente. E aí eu ficava assim, caramba, que legal, que coragem. A gente metia essa, né? Que coragem. E ela botava no Facebook. E aí você começa primeiro a invejar um pouco, né? Esse lugar de, não, mas eu não faria. E aí depois você começa a se arriscar. E aí eu acho que tem esse lugar do fascínio também de um mundo de possibilidades, sabe? Onde eu consigo fazer um pouquinho mais do que fora, né? Já que a gente vive nessa sociedade patriarcal que, poxa, eu não posso botar um short curto que eu sou, sei lá, né? Eu acho que uma das minhas grandes questões com isso, eu acho que os assuntos eles vão aqui se encontrando, né, e se distanciando, vai ser uma coisa meio realmente associação livre.
Psicodélica. Mas uma das minhas grandes questões com isso é que eu acho que todo mundo caiu nessa, né? Não é uma crítica a pessoa X ou Y. Eu acho que todo mundo em algum momento já caiu nessa de entender que hoje em dia a gente não vende mais serviços ou produtos, que a gente vende estilo de vida. E isso está diretamente ligado a quem está ali vendendo, né? Mas isso me incomoda, depois que a gente foi começando a entrar mais nessas questões, me incomoda porque parece que através de certas atividades, ou de certos cursos, ou de certas vivências, a gente vai conquistar aquela autoestima incrível e ser a mulher mais sensual, mais liberada do mundo, ter mais saúde mental por conta de X ou Y. O famoso politerapia. Exatamente. Ao invés de só fazer a atividade pela atividade, né? Então, uma coisa que eu tenho pensado muito é que, claro, qualquer atividade vai te trazer benefícios. E citar os benefícios da atividade não é o problema. Mas eu acho que o problema, e a gente vai falar disso mais para frente, é quando a gente atrela. Se eu fizer, eu vou alcançar ali aquele bem-estar, aquela autoestima, um outro status, né? Enquanto pessoa. E isso me incomoda muito, porque não é nada assim. Não Nada é é nada, nada. não é nada assim. E aí, mas assim, isso é uma coisa também que a gente não costuma fazer. Eu dou aula no ensino médio e uma das coisas que eu tento fazer sempre para os alunos é levantar questionamento mesmo. Porque, beleza, a gente precisa sobreviver. Então, normalmente, quando a gente tem um estúdio, a gente precisa vender, né? A gente precisa vender, não tem isso. E aí você vai usar algumas ferramentas que as pessoas costumam usar hoje em dia, que, sei lá, o Instagram, por exemplo. E aí você vai ter que se adequar de uma maneira ou outra àquela ferramenta. Então, ao YouTube, ao Instagram, e você vai precisar usar aquela linguagem, de alguma forma. Mas aí é tentar refletir, até onde eu vou? Qual é o meu limite? O que eu acredito? Eu acredito de fato que eu estou vendendo empoderamento? E por quê? Sempre que eu estou dando aula, e isso na escola, né, com os alunos de ensino médio, quanto quando eu estou dando aula para adultos, de qualquer coisa, eu sempre falo, vamos questionar aquilo que a gente está estudando. Porque não tem como apreender, e aí eu não estou falando só de aprender, né, porque é uma troca. Então eu não estou ensinando, eu não acredito nessa educação de ensinar e o outro aprender, como se tivesse um produto de nada, tá? Mesmo de uma coisa muito estabelecida. Eu acho que é preciso uma troca em qualquer área. E uma reflexão. Além da troca, uma reflexão. Então, sinto muito, não tem fórmula de absolutamente nada. Você não vai chegar numa aula de polidense e você vai aprender sensualidade em X. Tem gente que pergunta, né? Com quantas aulas eu aprendo polidense? Que sei lá. Sei lá, viado, sei lá. Descubra. Descubra. É tipo isso, descubra. E aí, assim, quando você apreende de fato alguma coisa, você é capaz de refletir sobre aquela coisa. E aí é muito autonomia mesmo. Então vamos pensar o que é sensualidade, ou o que é autoestima, ou o que é tal coisa, o que é o polidense. E o que eu quero ali naquele meio? Então, se alguém está vendendo um produto como se fosse muito simples, vou te ensinar a inverter em tanto tempo. Você vai ser uma instrutora de polidense em 1 mês. É furada. Eu sei que às vezes pensar é difícil, é doloroso a gente estar nesse lugar, mas é necessário. E aí eu vou levar isso para o outro lado de dona de estúdio, de instrutora de polidense, porque enquanto aluna, ok, ou enquanto consumidora, a gente tem responsabilidade, ok. Mas quando a gente entra nesse outro lado de eu estou vendendo aquele produto, eu estou no papel de instrutora, eu estou no papel de dona de estúdio, eu tenho que entender que eu tenho responsabilidade social. Então não é só querer ganhar dinheiro. E beleza, todo mundo quer ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver. E eu preciso me adequar, então, àqueles moldes no Instagram, eu preciso me adequar, botar ali na minha bio o que eu faço, os serviços que eu ofereço. Agora, eu posso fazer isso não enganando ninguém, não falando que eu vou fazer com que você faça tal coisa, porque isso não faz sentido. Não tem como eu garantir nem se eu vou estar viva amanhã, quanto mais se eu vou conseguir fazer você se sentir bem consigo mesma em 1 semana fazendo aula de polidense. Não tem como. Acho que é por esse caminho, assim, também, a gente começar a se perguntar mesmo, será? Será que existe mágica? Porque aí a gente acredita em tudo mesmo. E a gente falou sobre essa questão do poli ter um lugar especial entre as atividades, né? Por ser ligado à sexualidade, à sensualidade, na origem.
Mas às vezes, eu acho que eu falei isso no podcast sobre erotismo. Eu me sinto um pacote de aveia. Sabe? Que vem escrito fonte de fibras, como qualquer aveia. Ou então, assim, tem que estar lá nas letras miúdas, né? Porque não é nada especial da aveia. Ou então, Roberta me lembrando aqui agora do cuscuz. Sem glúten. Como se fosse uma grande... Ai, meu Deus, cuscuz é um cuscuz sem glúten. Não, nenhum cuscuz tem glúten. Pronto, é isso, sabe? E aí, não, é sério, toda vez que eu vejo um pacote de aveia, eu fico, caraca, eu me sinto assim. Porque quando a gente está falando de atividades, eu acho que qualquer coisa que traga potência para o nosso corpo vai fazer a gente se ver de maneiras diferentes. Uhum. Tanto para o bem quanto para o mal. Porque Thaís estava me lembrando mais cedo que eu chorava no banheiro. E, ó, o meu caso aqui agora. Eu não conseguia fazer uma inversão split, que é uma inversão no poly, né? Abraçando a barra com as pernas abertas. Não conseguia de jeito nenhum, isso me deixava muito frustrada. Eu conseguia fazer várias outras coisas, mas eu ficava focada, ó, ali na inversão split. Aí eu ia pro banheiro lá chorar e tal. Quietinha e voltava depois. Mas também vai fazer você se deparar com coisas muito dolorosas do seu corpo, Uhum. né? Então aquilo ali vai mexer com você. Eu acho que por isso que é tão mágico. Mexe com você, te faz sentir coisas, mas não é uma curva ascendente, né? Não, porque tem pro uma infinito. romantização. Exatamente. E aí, eu lembro, porque eu fui um caso à parte de uma menina que fez circo quando era nova, fez dança de salão. Então, eu entrei no poli e eu sabia fazer tudo. Eu pegava tudo de primeira. Sim. Eu era boa, né? Assim, eu não tive essas frustrações de não conseguir fazer alguma coisa. E minhas frustrações vieram mais tarde porque eu resolvi engravidar. Aí eu entendi o que era não conseguir várias coisas. Mas até então eu não ia pro banheiro chorar porque eu não conseguia fazer alguma coisa. E eu lembro as primeiras vezes que eu comecei a ver que isso acontecia, porque quando a gente coloca uma coisa na norma, e qualquer coisa, seja gênero, né? Ser mulher é fazer isso, e a gente romantiza aquilo. Então, quem não se sente naquele lugar, fica quieto. E aí parece que tá tudo bem com o mundo, e não tá. Então, a maternidade é a mesma coisa. Nossa, tão mágico, tão lindo, tão maravilhoso, amo ser mãe. E aí, quando a gente fala assim, não gosto da maternidade, não gosto de cuidar, não gosto de dar banho, não gosto de não sei o quê, não gostei de estar grávida, a pessoa fala, uau, como assim? Ninguém fala isso. Claro que ninguém fala isso, porque a gente ainda tá tolhida pra caramba pra seguir aquilo. E no poli não é diferente. A gente entra nessa bolha mágica, supostamente super empática e cheia de sororidade, pipipipopopó, e a gente ignora que é a vida. E a vida dói, a vida tem problemas. E a vida, ela não é linear. E você vai ter dia que não vai conseguir fazer um negócio, vai ter dia que você vai ter dia que você vai se lesionar. E aí você não vai ter essa potência toda no seu corpo. Ou você vai se sentir impotente justamente porque você não consegue fazer essas coisas. Mas sim, no outro lado, porque a gente morde e assopra, tem esse lugar de você entrar e você falar, caramba, a gente brincou aqui que tem uma figurinha minha, gente, eu falando assim, como é que é? Eu sou... Eu vou bater nela porque eu sou polidense. Eu vou bater nela porque eu sou polidense. Mas aí vocês me perguntem a fofoca que eu respondo em box. Eu não bato em ninguém, tá? Eu não bato. Quero, mas não bato. Mas porque eu contei que teve uma época que eu saía na rua, eu tava muito forte, né? Os músculos muito definidos. E aí eu saía na rua me achando invencível. Porque eu era muito forte, né? Eu conseguia me pendurar em qualquer lugar. E aí eu achava que emanava do meu corpo, praticamente, que todo mundo que olhasse pra mim me veria como aquela pessoa super poderosa que conseguia fazer coisas incríveis de cabeça pra baixo, girando, sabe? E hoje em dia eu penso, nossa, que grande viagem, né? Mas eu me coloquei nesse lugar também de caramba, olha o que eu posso fazer, né? E aí eu trago pra sensualidade. Eu pego esse gancho aí pra trazer pra sensualidade, que será que a gente não traz o poli pra esse lugar da sensualidade também, porque a gente se permite, a gente é obrigada, de certa forma, ali, a se conhecer, né? A entender o seu próprio corpo mesmo, porque a gente faz muitas coisas com o nosso corpo, a gente precisa do nosso corpo. Então, basicamente usar o peso do seu próprio corpo, se sustentar, né? Você não tá levantando um peso além de você mesma. Então, você tem que saber sustentar o seu próprio peso. Isso é muito simbólico. Exato, né? Acho que é isso que acontece mesmo. Você se olha e você fala, caramba, eu tenho um peso, eu tenho uma substância ali, e eu preciso conhecer isso aqui. Eu preciso saber a força que eu aplico em mim, eu preciso saber o que eu aguento,
E eu preciso olhar pra mim de alguma forma. E aí eu acho que isso talvez leve muito a gente também pra esse lugar do que é sensual. Porque também é uma coisa que a gente nega na gente, a Sim. nossa sensualidade. E aí, vamos lá, o que que é sensualidade, então? Pois é. E você falando agora, me veio muito que o nosso corpo, desde o início, desde quando a gente nasce, para ele ser reconhecido por nós mesmos, ele precisa ser tocado. Ele precisa ser reconhecido, olhado. Então, não basta existir ali, né. Senão o cuidado, ele seria dispensável e a gente sabe que não é assim no desenvolvimento, né. É. Você falou do corpo e aí eu pensei na subjetividade e no endereçamento do outro. Ó, a gente vai longe aqui A hoje. gente vai. E a gente precisa desse endereçamento do outro pra gente se entender enquanto sujeito. Então, Pois enquanto é. a repetição de você é uma mulher, você é uma mulher, você é uma mulher, você é uma mulher, eu me identifico enquanto mulher. Então, tá bom, eu sou uma mulher. Sim, Mesmo que seja uma reação de não sou uma mulher, né? Tem um endereçamento do outro ali sobre você. exatamente. E aí eu fico pensando o quanto que a gente não retorna para esses momentos, né, porque eu acho que a gente vai se desensibilizando Sim. de várias maneiras ao longo dos anos. Então a gente trabalha, a gente não, muita gente trabalha sentada, trabalha com roupas que são muito mais fechadas, e aí dependendo da relação que a gente está, a gente não conhece o nosso corpo, a gente não sabe o que que a gente gosta. Não. É. Então eu acho que você tá em uma atividade que faz você conhecer seu corpo, tipo assim, é físico, Não, né, e a você primeira coisa que sente a gente ali. sente, a primeira coisa que a gente sente é dor. Porque o pole Exatamente. dói. E aí você fica roxa. Pois E aí é. você começa a falar: "Opa, isso aqui dói". Mas o que que não dói? E quando parar de doer? Isso aqui também é Aham. prazeroso de alguma forma? E você conhece de fato, a gente começa a conhecer o nosso próprio corpo. A gente está reconhecendo o nosso corpo a partir do toque do outro, a partir do que a gente pode ou não pode fazer no mundo, com as pessoas. Então eu sei que se eu me jogar do pole, eu posso me quebrar, pode acontecer alguma coisa comigo. A criança também vai aprendendo isso, né. Então eu acho que toda atividade que puxa para o lúdico, jogos, né, por isso que isso é tão importante para os adultos, porque o infantil ele não morre porque a Sim. gente é adulto, ele continua ali latente e atuante em vários momentos. Então, todas essas atividades que são mais de jogos, né, de brincadeira, ou então da gente performar alguma coisa ali que é uma coisa mais adulta, mas que também não perde esse sentido do brincar, do jogar. Eu acho que tudo isso retorna um pouco para muita coisa que está ali esquecida. E quando a gente vai sentindo essa potência no nosso corpo de novo, de descobrimento mesmo. Ah, como é que foi quando eu aprendi a andar? Como é que foi quando eu aprendi a inverter? É uma coisa muito maravilhosa, né? É. Nossa, eu fico até arrepiada. Porque é muito bonito, né? Ver aquilo ali num adulto. Você vê a pessoa sair de uma inversão e ficar, nossa, mas que sensação Mas maravilhosa, você né? falando me lembrou de uma coisa que eu estava conversando hoje. A gente estava conversando hoje, fui à cachoeira. E aí, porque você falou de voltar à infância e de performance. Porque uma coisa que a gente faz muito quando é adulto, mas aí eu lembrei que eu era uma criança muito performática. E eu criava histórias muito milaborantes de quem via muita novela mexicana. Mas eu criava histórias mesmo, cenários. Então eu brincava com a minha prima de, sei lá, a gente se perdia e se achava, você é minha mãe, você é minha filha, sabe? Uns negócios muito Uhum. mirabolantes. E eu pensei assim, caramba, depois disso eu fiquei um tempão muito fora desse personagem, muito racional, vou estudar, vou fazer mestrado, vou não sei o quê, vou não sei o que lá. E aí hoje em dia, quando eu penso, eu falo, cara, tem tudo a ver com as performances do Poli, de você conseguir voltar depois e criar. Falar, hoje eu vou ser uma fada que, sei lá, come uma maçã, tô misturando todos os enredos, come uma maçã envenenada, desmaia, vem os anões e o monstro. Enfim, você consegue fazer isso numa performance no Poli e numa performance sensual. Porque toda vez também que eu começo a dar uma aula e eu falo, gente, hoje a gente vai. Eu faço isso inclusive na fotografia, gente. Eu não falei que eu sou fotógrafa, né? Eu não falei nada de mim. Eu sou Então fala péssima em da me Thaís descrever. Não, não vou falar fotógrafa. de mim, não. Eu vou falar que quando eu tiro foto, aí eu tiro foto, tá? Às vezes, quando eu quero alguma coisa de alguém, e aí, assim, claro que eu não vou ter o que eu quero, eu vou ter o que a pessoa me der. Tem isso também, né? Mas beleza. Eu crio personagens, eu falo assim: vamos brincar? Vamos fingir que a gente tá num lugar X e que você é uma pessoa
Aí eu peço pra pessoa, às vezes, criar um personagem pra ela, sabe? E aí é muito legal, porque a gente vai pro lúdico mesmo, pra essa experiência de... E a gente acaba entendendo que é uma performance. Porque mesmo sendo eu, é uma performance de mim. E pode ser uma performance da Thaís sensual, pode ser uma performance da Thaís triste, pode ser uma performance da Thaís nananã. E aí eu acho legal a gente entender que isso tudo é performance, não quer dizer que é mentira, né? A gente não tá nesse lugar de enganar alguém nessa hora. Às vezes sim. Às vezes sim, muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Ó, parei. Vamos ficar por aqui hoje. Mas eu tô falando isso pra gente voltar pro sensual. E aí me lembrou também de uma... Que tem tudo a ver com poli, de uma vez... A primeira vez que eu fui numa performance drag. Eu lembro que foi aqui na Lapa. Eu lembro de entrar no lugar. E aí, 2 coisas que me lembraram muito poli. A primeira era... Eu era uma mulher, teoricamente hétero, naquele lugar, naquela época. Naquele momento, tempo e espaço. Eu era uma mulher hétero. E aí, a maioria das pessoas que estavam ali eram homens gays, homens cis, né? Homossexuais. E eles não estavam nem aí pra mim. Eles batiam palma, enfim, eu tava dançando, eu podia fazer o que eu quisesse, mas eles não estavam nem aí pra mim, assim, nesse lugar de desejo, né, pra ter alguma coisa comigo. Alguma coisa sexual comigo. Naquele lugar, naquele momento, tá? Naquele dia foi o que eu senti. E aí eu lembro que eu me senti muito livre. Pra fazer o que eu quisesse mesmo, do tipo, botei a perna em cima do palco. Isso, gente, há 10 anos atrás, tá? Hoje em dia todo mundo faz isso em qualquer lugar, na rua. Mas há 10 anos atrás, não. Sim. E eu me senti muito livre. E eu lembro de ver eles performando, ou as drags performando. E aí eu fiquei assim, nossa, que incrível. E eu senti essa liberdade de poder fazer e ser o que eu quisesse naquele momento. E era tão disruptivo, sabe? Assim, era tão fora da normalidade que abria esse caminho, como se fosse essa fenda de possibilidade da performance, tá? Que eu lembro que eu trouxe pro poli na época. E isso mudou a minha relação com polidência, porque eu já estava no poli, eu estava no comecinho, e aí eu lembro que eu falei assim, nossa, dá pra eu ser um personagem, inclusive sensual. Porque eu entrei no poli falando que eu gostava do poliarte. Escutem essa, gente. Vamos escutar essa história, fofoca da minha vida. Carolina, né, fazia poli, um salto já, botava a bunda de fora. Eu entrei e falei, não, eu gosto do poliarte. Eu não sou sensual, não gosto. Não gosto. E aí, beleza, passou um pouquinho, né, de tempo, e aí eu comecei a falar, porque eu me sentia ridícula. É isso, assim, eu me olhava no espelho e eu me sentia ridícula. E isso é uma coisa que as pessoas comentam muito quando entram na aula de poli. Quando a gente vai pra esse lugar da sensualidade, que é de se olhar e se achar ridícula. Até que eu entendi que era um personagem. Não era eu. Era eu, porque o personagem tem sempre ali um pouquinho de você, mas eu comecei a acreditar naquilo que eu tava criando. E é mais uma criação do que eu, né? Eu não tava me achando, então, a mulher mais linda do mundo. Mas eu entendi que a minha personagem podia ser a mulher mais linda do mundo. Porque é uma personagem, ela pode ser o que ela quiser. E isso foi o mundo drag que me trouxe. E eu trouxe pro poli, que é... Você pode ser o que você quiser numa performance. Na vida, talvez não. Mas na performance, sim. Você pode delirar e ser na vida também. Você pode acreditar que você é uma fada. O problema é seu. Aí é mais complicado, Aí é né? mais complicado. Mas aí é complicado porque a gente vive em sociedade, né? Convencer todo mundo de que você é uma fada é um pouco mais difícil. Mas se convencer também, a galera convence que consegue vender sensualidade e vocês compram, né? Então, não é tão impossível. Mas, enfim, acho que falei que eu ia entrar na sensualidade, voltei para o primeiro assunto, mas é esse encantamento de você entrar num lugar e falar, caramba, eu posso ser uma mulher e eu posso ter relações com outras pessoas, relações afetivas, eu posso ser respeitada, eu posso ser considerada como ser humano, usando pouca roupa, botando meu peito de fora, ficando pelada, dançando de forma sensual. Eu posso colocar o meu corpo em lugar de prazer para mim, sem necessariamente ser um objeto do outro. E começar a entrar nesse lugar do erotismo, da sensualidade, para mim, e não para o outro. E não de um ponto de vista, né, masculino. Sim. Porque é muito difícil. Sim. Inclusive, a gente estava conversando sobre mulheres lésbicas. E entrando nesse lugar de não, eu não vou, então, ser feminino, o que a gente entende como feminino. Eu não vou ser sensual, porque eu não estou a serviço de um homem. Então, eu não vou me permitir entrar nesse lugar.
E aí acaba indo para um outro caminho também. Enfim, é muito complexo, dá 30 podcasts, gente. Sim. Mas vamos lá, Carolina, o que é sensualidade? Gente, Responde o que aí. que é sensualidade, Dá né? teu nome. Eu acho, se eu fosse responder assim hoje, agora, que eu falaria sobre essa questão de você estar confortável no seu corpo, experimentando as coisas, né, que você tem vontade de experimentar e fazer isso de uma maneira menos. Como é que eu vou explicar isso? De uma maneira um pouco mais fluida, deixando as coisas acontecerem, sabe? Deixando aquilo ali te levar. E que tem a ver, quando a gente trabalha com performance, né? Quando a gente é profissional, né? No polidense ou em outras artes, você também descobrir seu estilo, né? Então, acho que tem aí um estilo de estar no mundo. Esse Uhum. estilo na existência, eu acho que a gente vai descobrindo como é que a gente se porta, ai, como é que eu gosto de ser tratada, o que eu gosto de fazer, como é que eu gosto de falar. E nem sempre vai ser confortável, porque uma coisa que eu acho que a gente. Eu ia falar só depois, mas vou falar agora já. Que a gente tem que marcar muito é que essa questão da autoestima, o principal é não ser esse movimento sempre pra cima, pronto, conquistei a autoestima, agora eu sou foda, agora nada me abala, tô sempre linda, tô sempre bem, nunca tem um dia ruim. É a gente entender que o desejo, né, o nosso desejo, a nossa relação com o mundo, ela vai estar sempre cheia de oscilações. E mudando, e mudando de Exatamente. significados. Porque a gente tem essa. Eu acho que é uma fantasia que tá meio que para todo mundo, sabe? Do ideal, da gente querer buscar aquele momento onde eu vou estar mais feliz, com mais dinheiro, com o corpo que eu quero, lidando com as coisas do jeito que eu quero, e vai ser sempre aquilo, e eu nunca mais vou passar por um momento de baixa, Sim. né? Existe essa fantasia. E a fantasia, ela faz parte, né? É claro que faz parte. Só que quando a gente começa a entrar num tempo onde as pessoas vendem isso e onde realmente se acredita nisso, aí eu acho que é complicado. Eu acho que é por isso que a gente vê tanta gente deprimida e ansiosa por aí o tempo todo, né? Eu ia falar da sensualidade ainda, mas eu acho que eu vou pegar esse gancho aí da autoestima, porque depois a gente volta. É porque as coisas se misturam. Eu Elas se comecei a misturam. sensualidade, aí vai pra E autoestima. não é linear. A gente tá falando que não é linear, então é isso. Não é linear. Exatamente. Tem que assistir até o final, pra vocês entenderem ou não entenderem tudo. Não entenderem nada, que é isso. Ninguém entende nada, gente. Quando ninguém entende nada, é isso. Que a vida é assim. Entendeu? Se tá entendendo, tá errado. Vê de novo, que é pra não entender. É pra ficar confuso, tá? Porque autoestima, beleza. O que é autoestima? Porque a gente relaciona autoestima com autoimagem. Sim. Com uma imagem esteticamente boa, né? Com estar esteticamente bem. E por que a gente associa, a maioria, eu falo a gente, né? Mas a maioria ali das pessoas, principalmente as mulheres, com autoimagem? Porque a autoestima é como eu me estimo. Uhum. E isso não tem nada a ver com a minha... Pode não ter nada a ver com a minha aparência. Porque a minha estima tá onde eu coloco ela. Então, se eu coloco ela na minha intelectualidade, ela vai estar na minha intelectualidade. Se eu coloco ela na minha imagem, ela vai estar na minha imagem. Se eu coloco ela no... Sei lá. Então, o que a gente tende a fazer é atribuir essa estima à imagem, que é o que o outro pensa de mim. Beleza. Tá, mas por que esteticamente, então? Porque a gente é ensinada, né, como mulher, principalmente, porque se você pergunta pra um cara que vai ser horroroso, ele vai falar, nossa, sou lindo, né? A gente aprende desde sempre que a gente tem que estar bem, bonita, arrumada, porque a gente tá sempre a serviço do outro. A gente é como se fosse uma vitrine, é um brinquedo que precisa estar ali bem arrumado pro outro usar. E aí a gente associa isso. E aí, quando eu falei pra Carolina sobre autoestima, eu brinquei porque o João Vitor gravou um vídeo meu dançando. E eu tava xoxa, sabe? Eu tava muito xoxa. Aí eu brinquei e falei assim, João Vitor, para de malhar, que ele botou um vídeo, um story assim, na academia. Eu falei, vai pra casa editar meu vídeo que eu preciso da minha autoestima de volta. Aí eu falei assim, inclusive você podia botar na sua bio, traga sua autoestima em, sei lá, em um vídeo. Aí ele falou assim, o dia que eu fizer isso, eu me mato. O dia que você fizer isso, eu te mato também. Aí eu falei, vou fazer agora. E eu fiquei muito pensando nisso, porque eu peguei aquele vídeo e falei, nossa, que gata!
Porque eu tava dançando muito lindo. Quer dizer, eu já cheguei nesse lugar de que eu olho meus vídeos e eu sou obcecada por mim, né? Mesmo vendo defeitos, eu sou obcecada por mim. E aí tava bonito o vídeo. E eu fiquei assim, por que eu tô colocando a minha estima, o valor nesse lugar da dançarina do vídeo, sabe? E por que em outros lugares eu tenho tão baixa autoestima? Eu entrei no mestrado agora, toda hora eu falo isso, que eu me sinto burra todo dia, toda hora. Eu falo A no mestrado, eu me sinto burra. Sério, eu não quero falar A, porque eu falo, tô falando A de um jeito burro. E a minha... Eu sempre me considerei inteligente, uma pessoa inteligente. Mas naquele lugar, é uma autoestima, assim, abaixo do nível do mar, sei lá, sabe? Um negócio assim. E por que então, né? Onde a nossa estima tá onde a gente coloca. Então, quando eu vou tirar foto de alguém, a pessoa fala assim, mas não sei o quê. Eu falo, cara, eu não vou vender um ensaio fotográfico falando assim, eu te garanto que você vai gostar. Porque eu não tenho como garantir. Já teve gente que eu fiz ensaio fotográfico, sensual, né? Que a pessoa ficou meses pra escolher as fotos. Porque ela não conseguia. Porque ela olhava e se achava feia. E aí foi análise. Teve uma pessoa que eu tirei foto que só postou a primeira foto 1 ano depois. E não tinha nada a ver com não querer postar, não. Tinha a ver com se olhar e se odiar na foto. E a foto tá assim, um dos meus ensaios preferidos. E hoje em dia a pessoa olha e fala... Caramba, tá lindo. Porque via a foto bonita, mas se olhava e falava, não, tô horrível. Eu grávida, na minha segunda gestação, eu tirei foto com o João. João é meu fotógrafo oficial. Eu tirei foto com o João porque eu sei, assim, foi racional, foi uma escolha. Porque eu tava me sentindo horrível. E hoje em dia eu olho as fotos e falo, que horrível, tava linda. Mas a gente é maluca, a gente tem que entender que a gente é maluca. E é por isso que é preciso questionar as coisas. Porque senão a gente entra nesse lugar de maluca e fica ali só nesse lugar, repetindo as maluquices e comprando curso, dizendo que eu vou me sentir bem se eu assistir 1 hora de aula. É que a sabe? imagem tá onde a gente não tá. Desculpa, gente, por lançar essa. Não vou entrar nessa, não. Mas imagem, além do físico, né? Porque tudo isso que a gente tá falando, eu boto a minha estima em outro lugar, num ponto mais acadêmico, né, da intelectualidade, ou num outro ponto mais de um corpo potente, ou enfim, vários outros pontos. Mas tudo isso pode falhar, né? E falha. E falha o tempo todo. Então, o que resta pra gente, se não esse movimento ali, né, de... que nem aquela imagem que os psicanalistas usam muito do resta um, né? Do tipo, você cria um espaço, preenche com uma coisa, daqui a pouco esse espaço tá vazio de novo, preenche com outra. Então, entender esses movimentos, né? E a sensualidade, ela tá no meio disso tudo, porque a gente muitas vezes atribui, principalmente como no nosso mundo, né, na nossa sociedade, a uma juventude, a uma certa performance. Mas, cara, vão me zoar porque eu vou falar isso aqui. Mas às vezes eu olho a minha analista. Meu Deus. Ela tem 80 anos. E eu fico assim, cara, tem alguma coisa ali. Essa aura, né? Essa coisa que a gente não explica. Essa coisa ali de alguém que já viveu muito e que já sabe alguma coisa que, na verdade, ela nem sabe, mas que a gente atribui. Mas eu acho que tem a ver com isso, né? Com esse estar no mundo de uma maneira um pouco menos dura, um pouco menos violenta consigo mesma. Mas Eu acho que a tem a gente ver com isso. vai envelhecendo e vai vendo. Pelo menos quando eu fiz 30, minha crise dos 30 foi pesada. Mas é porque acho que quanto mais eu vou ficando mais velha, eu sei que eu ainda sou um bebê, eu sei que eu não sei nada. E eu acho que isso deixa as coisas mais maleáveis, porque você sabe que você não sabe. Tal qual Sócrates. E aí, você sabe que você não sabe, e você fala, então é isso, nada importa. Mas quero voltar para a sensualidade, então, porque quando você joga lá no dicionário, o que é sensualidade, né? E aí tá lá, relativo ao prazer sensorial. E aí, se a gente tenta explorar essa raiz, então, da palavra, é o que dá prazer para os sentidos. E aí, a gente pensa, beleza, então, o que te dá prazer? Porque eu já dei várias aulas e cursos, etc., de sensualidade. Nenhum deles foi para ensinar ninguém a ser sensual, porque eu não tenho essa pretensão. Mas eu acho importante a gente falar disso também. Porque se a gente é professora, se a gente está pretendendo, né, se pretendendo estar nesse papel de ensinamento, de troca de aprendizado, não adianta, então, eu dizer, como já houve, né, que quem sabe dançar sabe, quem não sabe não vai aprender. Então, você está fazendo o quê dando aula, né?
sai daí, vai fazer outra coisa. Porque se você acha que não dá pra ensinar, não dá pra ensinar. Gente, eu tô aposentada, eu posso falar agora de todo mundo. Se vocês quiserem, eu arrumo treta com todo mundo agora. Mentira. Mas tem esse lugar, eu acho que dá pra sim a gente ter uma troca, conversar e trabalhar a sensualidade. Agora, ensinar a sensualidade como se fosse uma métrica ali, não tem como. Por quê? Se a sensualidade é o que dá prazer aos sentidos, mas é os sentidos de quem? Um sentido universal? Não, é o seu sentido. Então, é o que é sensualidade pra mim, é o que me dá prazer, né? Então, se eu quero ser sensual, eu quero explorar a minha sensualidade, trabalhar a minha sensualidade, pode ser até que alguém consiga me ajudar. Me ajudando, me dando ferramentas, exercícios, mas é um trabalho meu e árduo, sabe? É tipo assim, a pessoa pode me dar a pazinha, ela pode me dar as ferramentas, que eu não sei o nome de ferramenta nenhuma, pra eu cavar ali o túnel. Mas quem tem que cavar sou eu. Então, se você vai vender um curso ensinando sensualidade pra alguém e você acha que você vai cavar o buraco da pessoa, não vai. Não vai. Só cada um cava o seu próprio buraco. Sabe? E eu acho que é esse lugar. Porque o que dá prazer, então, pra mim? E pra isso eu preciso me conhecer. Eu preciso saber onde dói, onde fica roxo, e onde me dá prazer, e o que eu gosto, né? E onde é que eu gosto de ser tocada, e onde eu gosto de me tocar. E eu acho que é isso. Quando a gente começa o Polidência, a gente entra nesse lugar de vou saber onde dói, vou saber onde dá prazer. E aí, sensualidade entra nesse lugar também. Então, bora. E aí, isso tem uma relação com a nossa autoestima, talvez. Porque aí autoestima, a gente coloca esse lugar do prazer também. Então, se me dá prazer, e a sensualidade me dá prazer, talvez aumente, sim, a minha autoestima. Porque eu tô descobrindo ali o prazer, né? E no final das contas, é tudo sobre desejo. E é tudo sobre prazer. Eu acho que, na verdade, é isso. Desejo, prazer e movimento, né? E movimento, porque o desejo, ele não é fixo, ele não é estático, ele flutua, ele se movimenta. Né? E é para se movimentar, porque senão não é desejo, senão não tem falta, né? Senão preenche. Sim. Senão a gente é imortal, senão a gente é Deus, e a gente não é Deus, né? Não somos deuses. E eu acho que é esse lugar. Então, assim, voltando para vender isso e comprar também, porque a gente tem que se responsabilizar também do outro lado, de quem compra, mas quem vende principalmente, porque aí entra no campo da ética também. Você pensa, poxa, sou profissional, eu tenho que tentar ali ser um ser humano. Ou não também, nem sei, sabe? Tá tudo tão bom. Gente, é pra levantar questionamento. Mas é entender, assim, beleza, eu vou vender isso aqui. Eu vou vender esses 5 passos pra fazer a pessoa ser sensual. Mas eu vou vender sabendo que eu sou uma grande impostora. Sabe? Ok. Entendeu? Tô consciente. Ok. E quem tá comprando também. Tipo, às vezes a gente tá desesperada. Às vezes a gente compra uma camisa querendo aumentar a nossa autoestima, sabendo que aquilo não vai resolver. Mas naquele momento, resolve. Às vezes eu gravo uns vídeos com o João realmente querendo. Exatamente. Me olhar ali e falar, nossa, legal, E vou postar, vou ganhar likes. Funciona por um tempo. Às vezes pouco tempo, mas, né? Funciona. Exatamente. Mas aí a análise vem pra quê, né? Pra gente tentar entender ali um pouco mais, um pouquinho mais. Às vezes não, mas... por que eu faço isso? Por que vem desse lugar, sabe? E aí, não é melhorar, mas é entender a raiz mesmo. Será que é isso aqui que me dá... que traz a minha autoestima? Né? Será que o que eu quero é isso? E aí, voltando aí pra quem quer meu curso aí, ó, que eu vou lançar de 10 horas. Não, 10 mil reais, é uma hora só. Se eu tenho uma dica, o que eu gosto, assim, o que é ser sensual pra mim. Porque cada um vai experimentar, vai vivenciar essa sensualidade de uma forma diferente. Então, o que é sensual pra você, Carolina? O que você acha sensual? O que você acha? Que você fala assim, eu acho isso. Cara, quando eu vejo uma pessoa falando sobre coisas que ela gosta muito e que ela estuda e que ela se dedica, pode ser profissão, pode ser outras coisas, eu acho extremamente sensual. Aí, ó. Extremamente. Nossa, ver que aquele tesão ali que a pessoa tem naquela coisa, eu acho incrível. Incrível, incrível. Eu amo ver a minha namorada falando de cinema. Ela saiu do cinema, tá brigada com o cinema, mas eu adoro vê-la falando de cinema. Uma vez ela tava me explicando alguma coisa sobre planos no filme, aí eu fiquei assim...
Exatamente. Eu acho que essa confiança, né? Não é nem a confiança, é o investimento numa coisa. Porque a gente investe na vida, né? O que a gente levanta todo dia? Toma um banho, bota uma roupa. A gente está investindo em alguma coisa, né? A gente está insistindo ali num ponto. E aquilo ali também tem a ver com desejo. Então, ver as pessoas... Aí não precisa nem ser em relação à profissão. Pode ser qualquer coisa que a pessoa goste. Ver uma aluna falando de pole dance, às vezes é incrível, né? Porque eu acho que tem a ver com onde as pessoas investem o tempo e a paixão delas. Viu, gente? Como E conquistar pra aquilo ali. você? Pra mim é um pouco parecido, mas tem... O que é parecido nisso é a confiança. Então, quando eu vejo alguém... E aí é que tá, a confiança é um negócio muito doido também, porque a gente performa a confiança. Eu pareço muito confiante e eu tô aqui cheia de medo, mas eu tô aqui, nossa, sou confiante. Mas essa confiança, essa coisa de ser quem se é, pra mim é muito sexy, sabe? E aí, quem você é, outros 500, mas... É essa confiança de ser no mundo. Eu acho que é isso, sabe? E aí cada um vai ser de um jeito. Então, quando eu tô dando aula pra alguém, ou tô tirando foto, ou sei lá, e eu falo, bora, você quer ser sexy? Beleza. Então, o que é sexy pra você? Como é que você se sente à vontade? Né? Com você mesma, no seu corpo, sabe? E aí, às vezes, você tem que performar isso. Muitas vezes eu performo isso. E aí, pra mim, é muito mais natural do que forjado. Então, quanto mais natural for, mais sensual eu acho que é. No sentido de menos artifícios mesmo, sabe? Então, sem maquiagem, sem salto alto, sem uma roupa X ou Y. Eu me sinto muito sensual de camisa, assim, camisa larga e calcinha. E não é porque eu tô de calcinha, é porque eu tô largada. Ou moletom mesmo, assim, bem largadona. Porque, ai, sensual, o quê? Eu? Mas é esse lugar do despretensioso, sabe? É uma confiança, mas é uma confiança despretensiosa. E aí, o gancho, pra mim, a gente tende a associar a sensualidade com imagem e a gente associa isso muito com performance e com máscaras. E pra mim, ao invés do sair de si, porque a gente então coloca, né, quando a gente vê uma foto, fala, nossa, nem parece eu. Peraí, tem alguma coisa errada, porque é pra parecer você, é você, né? Então, ao invés de sair de si, esse retorno pra si, sabe? É o voltar pra si, é o olhar pra si, que é que eu acho que começa na aula de pole dance ali, na primeira aula, que você se olha no espelho e você fala, eu tenho que olhar pra mim. E aí eu acho que ali começa, sabe, a sensualidade, ali começa a estima. Como é que eu vou ter autoestima se eu não olho pra mim, sabe? Essa estima é de quem? Tem que ser minha, né? Eu preciso olhar pra mim. Então eu preciso retornar pra mim. E como a gente tinha falado antes, conversando, não de uma forma racional necessariamente, mas é muito mais sensorial, é o que eu sinto, o que eu quero. E racional também à medida que eu questiono isso. E aí também tem o retorno da infância, porque na infância a gente fica, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E a gente também deixa esse lugar, né? Acho que é isso. Você acabou de desvendar, acabou de explicar de forma muito simples por que esses discursos são todos furados. Porque eles buscam essas fórmulas para pessoas que são muito diversas, né? O Exatamente. sujeito é completamente... Todo mundo é diferente do outro. Então, eu acho que uma coisa interessante para se pensar, para a gente também não cair no oposto do radical, do tipo, não, então não traz autoestima, então não trabalha essa confiança, então, tipo, não, então nada disso. Também não é assim. Eu acho que é interessante a gente pensar como é que as atividades que envolvem o corpo podem fazer com que as pessoas descubram essa potência do próprio corpo, e isso traz inúmeros benefícios, né? Ou então, como é que a arte, se ela é bem trabalhada, pode fazer com que a gente descubra espaços diferentes dentro da gente, que nem você assistindo às drags. Sim. Então, eu acho que, no fundo, a gente foge dessas questões porque, ao invés de elas embalarem as coisas numa fórmula, elas abrem. E aí, se elas abrem, a gente tem que se haver com isso, e aí fica na nossa mão, e aí a gente fica assim, putz, não tá pronto ali pra mim. Mas é isso desde sempre. E isso qualquer instrutora de pole dance aí que se dedica vai perceber. Que se você vem de uma aula de coreografia pronta, bomba. Se você vem de uma aula que a pessoa tem que se esforçar e montar e pensar, né, e construir, a pessoa não quer. Porque a gente quer coisas prontas. E beleza, não é uma coisa só individual. A gente tá vivendo, sendo fruto de uma sociedade
assim, né? A gente é uma sociedade de consumo que consome coisas prontas e rápidas e fáceis. E a gente já pega no mercado, já corta fruta cortada e já leva para casa. Mas aí o que eu posso fazer então para sair desse lugar? Porque não vai ter o mesmo sabor, não vai ter o mesmo gosto, sabe? É muito melhor eu ter o trabalho ali de descascar e vai ter ali o gostinho pronto, né? Vou comprar o legume cortado congelado, vai ser diferente. Eu tenho que ter um trabalho, eu tenho que ter um investimento naquilo que eu quero. E aí a arte é isso, ela abre. Então, eu também não acho que a questão então acaba com isso, acaba com os cursos, acaba com. Eu seria hipócrita, inclusive, porque eu vendo ensaio fotográfico, eu vendo cursos, né? Eu vendo coisas. E a questão não é essa, a questão é que eu não sou o mestre dos magos que vou te dar o que você quer. Então, eu não vou dar a sensualidade para você, eu não vou dar a sua autoestima para você, porque é uma coisa sua. Eu posso te ajudar ali, conversar com você, e isso pode dar muito errado. Porque você pode ir para outro lugar. Mas também pode dar muito certo. A questão eu posso te mostrar possibilidades, né? Eu posso. Ferramentas. Ferramentas, possibilidades, caminhos, que é o que eu faço com os meus alunos. Eu uso a arte Eu exploro ali a arte no ensino médio há muitos anos. E depois que eu comecei a fazer isso, a minha dinâmica com os meus alunos mudou completamente. Porque filosofia é um assunto difícil, assim, eu dou aula no Estado, então não é uma galera de vestibular querendo, sei lá, foda-se Sócrates, sabe? Não sei se eu posso falar foda-se. Pode. Qualquer coisa eles falam pi. E aí como ensinar filosofia para uma galera que não tá nem aí. E o que eu quero, então, o que dali da filosofia eu acho que é válido para eles, sabe? E aí, colocando a arte ali no meio, fazer, então, daquele lugar um lugar de expressão, para eles se conhecerem e conseguirem se expressar no mundo. Eu acho que a gente se propôs a conversar para abrir mais questões, né? Do que fechar. É que nem aquela música que fala, eu tô te explicando para te confundir. É exatamente isso. Porque aqui, eu acho que a gente sempre foi, né? Thaís, filósofa, Carolina, psicanalista. A gente sempre foi mais dessa coisa mais filosófica de abrir questões e de buscar em outros lugares e de trazer outras coisas, né? Nunca é num sentido mais objetivo, mas a gente espera que isso possa fazer vocês pensarem, né? E realmente questionarem o que vocês estão consumindo, questionarem até a gente mesmo, né? Porque também faz parte. É isso. Mas eu fico feliz quando me questionam. É exatamente para isso que eu levanto os questionamentos, né? Não é para... Porque não faria sentido se fosse para reproduzir exatamente o que eu falo. É para falar, não, Thaís, olha, eu acho que pode ter esse caminho aqui, né? E é isso, é sobre isso mesmo. E aí eu fico, fiz meu trabalho direitinho, tá pensando, né? Mas acho que eu só queria terminar dizendo que, no geral, o que eu tenho percebido nesses anos é que tem sim uma mudança de percepção de si, sabe? No decorrer dos anos, das minhas alunas que eu tive, né? Eu tive alunas que eu acompanhei por muitos anos. Inclusive os meus alunos do ensino médio, que eu não dou aula de sensualidade, mas que tem ali a relação com a arte. Então essas pessoas mudam sim. E aí a gente poderia classificar como mudar para melhor no sentido de conseguir entender mesmo o que dá prazer, o que gosta, quem se é, qual é a sua relação com o mundo, o que eu quero fazer. Eu tô nesse processo até hoje, o tempo todo. Isso muda também para mim o tempo todo, mas o Poli trouxe... Foi o primeiro espaço que trouxe isso para mim, sabe? De eu entrar e falar, caramba, tem esse mundo de possibilidades e eu posso ser várias coisas, porque eu venho de uma família um pouco mais... Não é muito tradicional, mas um pouco mais tradicional. E depois que eu entrei nesse lugar, minha vida mudou completamente. Então, assim, tem uma evolução, tem uma... Não sei se evolução seria a palavra, mas tem uma mudança, e é uma mudança muito positiva, mesmo na dor, principalmente com a dor, da gente conseguir se relacionar melhor consigo mesmo, sabe? Se descobrir no mundo. Então, eu acho que, no final das contas, é positivo. É só não cair nesse lugar, né, do produto pronto. Mas e outra coisa as mulheres, de forma geral, independente da raça, classe, faixa etária, elas têm esse conflito com eu queria ser sensual, eu queria conseguir olhar pra mim, eu queria me tocar, eu queria nananã. E é uma coisa que eu trabalho hoje em dia mais objetivamente com a fotografia e eu vejo os recortes, né? Então, por exemplo, eu vejo que mulheres pretas não compram ensaio. Então, se eu quero tirar foto de mulher preta, eu tenho que oferecer o ensaio. E não é necessariamente porque
por causa de grana, não. É porque a gente cresce com outras prioridades. Uma mulher negra cresce com outras prioridades que não tirar foto sensual. O valor tá em outro lugar, sabe? Tá diferente. Mas a questão tá ali. Sim. A pessoa mais velha, acima dos 40, ela já tem um retorno ali para o lugar de quero olhar para mim de novo, já criei meus filhos, sei lá, 50 anos, já criei meus filhos, já tô me separando, ou sei lá, vou olhar para isso de novo. Mas absolutamente todas as mulheres têm algum conflito, ou abraçando, ou negando a sexualidade e a sensualidade. Porque a gente cresce nesse lugar. Sim. Ó, dá pra fazer muitas teses aí, Dá. Thaís. Tu Dá vai pra pro fazer doutorado um- depois? Vou, espero. Espero que sim. Espero. Porque tem muita coisa pra... Espero que a gente, inclusive, puxe aí umas pesquisas da galera. Tem uma galera trabalhando com a polidense na pesquisa, né? Bem novo isso. Mas eu espero que traga reflexões para vocês, porque no final das contas, essa conversa é sobre isso, É sobre. né? Foi? Foi? Obrigada, Foi um Thaís, por ter prazer. vindo. Eu Foi amei. tudo. Gente, a gente se conhece há muito tempo. Muito tempo. E eu vi muitas fases da Thaís, sabe? Muitas eus. Muitas eras. Muitas eus. E, gente, Carolina me trouxe pro Poli, gente. Carolina me Ai. trouxe. Se não fosse a existência da Carolina, eu não estaria aqui, não só no podcast, como no Polidense. Não seria uma aposentada. De nada, gente. De nada. Obrigada, gente, por terem escutado a gente, por terem assistido e até a próxima. E falando das nossas patrocinadoras agora, vim falar da Rolling, que é a marca que nós estamos usando, todos os podcasts. Agora, no Carnaval, eles liberaram 2 drops, um com muita onça e o outro com muita sereia. Então, vão lá no site deles e aproveitem o nosso cupom Mesa de Barra. E a nossa outra patrocinadora, Gaia Poli, tem uma comunidade digital voltada exclusivamente para o polidense. Nela vocês encontram promoções especiais, produtos exclusivos, clubes de vantagens e desconto. Tudo isso gratuito. Além disso, a plataforma tem seu próprio aplicativo para celular, sendo Android ou iOS. Mira o celular para o QR Code, ó, que está aqui na tela, ou acesse gaialove.gaiapoli.com. Mesa de Barra, o podcast do Pinup, é patrocinado por Pinup Poly Studio, Rolling e Gaia Poly. Captação de vídeo e áudio por João Vitor Martins, mixagem de som por Bernardo Tavares, edição de vídeo por Maria Elisa Zanner e design de Laís Ribeiro. Para dúvidas, sugestões ou comentários, envie um e-mail para mediapinup@gmail.com.